Excelentíssimo senhor presidente desta augusta Casa de Leis, ilustríssimos senhores vereadores, a imprensa, os profissionais da imprensa que aqui se fazem presente e aos demais munícipes hoje aqui reunidos. Boa noite e, de antemão, um agradecimento por esse espaço concedido para falarmos desse projeto de lei número 55/2016 sobre a possibilidade de ampliarmos a oferta de cursos aos munícipes de União da Vitória. Foi encaminhada essa Casa de Lei por meio do nosso prefeito municipal, o projeto 55, que fala da Bolsa de Estudos, por meio do imposto de renda retido na fonte, contribuição dos próprios servidores da Uniuv. Uma hipótese legal, né? O vereador Daniel até, na época, comentou isso, quando no primeiro semestre, também a convite dessa casa, aqui me fiz presente para falar sobre isso. Hoje venho acompanhado novamente do nosso vice-reitor, o professor doutor Lúcio Passos, a doutora Miriam, também nossa assessora jurídica, para qualquer esclarecimento aí que se faça necessário em relação a isso. Mas um projeto possível e legal para beneficiar os munícipes dessa cidade. Mensalmente, a Uniuv contribui com o imposto de renda retido na fonte um montante aproximado de R$40 mil. Esse ano, são dados desse mês de setembro, foram R$42 mil de imposto de renda recolhido na fonte dos 141 servidores municipais que temos lotados na Uniuv. Esse valor fica nos cofres municipais e deve ser investido em educação e saúde. O que pedimos é que esse valor que vai para o cofre municipal seja revertido em bolsa de estudos para os munícipes de União da Vitória. De que forma? Percentualmente de acordo com a arrecadação per capita, com a renda de cada família. Eles se inscrevem, fazem toda uma verificação de um questionário socioeconômico, toda uma avaliação social em relação ao caso, é montada uma comissão e essa comissão vai avaliar e conceder percentualmente essa bolsa aos que têm direito como munícipes e aos que têm sonhos, afinal de contas, cursar ainda em nível superior, a sua formação profissional não é acesso a todos. Isso sabemos muito bem. Inclusive, há uma redução da entrada no ensino superior. Reportagem no G1, recentemente colocada, demonstra a queda, 2014 e 2015, do número de ingressantes em nível superior. Qual é a resposta para essa queda? Questões financeiras. No primeiro semestre, trouxemos a minuta do projeto de lei que havia sido entregue ao prefeito municipal, entregamos cópia a todos os senhores, ficamos muito felizes com as reações que tiveram, afinal de contas é um benefício a toda uma sociedade. É uma grande conquista não só para a Uniuv, que passa a ter, após 42 anos de fundação, bolsa de estudo para esses jovens que almejam uma formação em nível profissional, um curso de nível superior. Mas é também uma grande conquista para toda a nossa cidade e região. Afinal de contas, nós ampliamos essa oferta em condições deles cursarem até o final. Quantos são os casos que acabam desistindo por questões específicas, questões financeiras. E há pouco conversava até com o doutor João Darcy Ruggeri, foi vereador nessa casa, foi primeiro secretário, e ele me lembrava que as grandes conquistas pertencem aos grandes homens, como os senhores que vão discutir esse projeto e podem, por meio de um voto simples para alguns, mas de grande repercussão para toda uma sociedade, hoje se manifestarem por esse projeto de lei número 55 de 2016. E com isso, os senhores vão proporcionar acesso a mais pessoas nessa formação superior, pois o saber e o conhecer têm as dimensões do universo. E é isso que os senhores têm a possibilidade de fazer nessa noite. Por isso, nós da Uniuv pedimos o voto favorável à aprovação desse projeto de lei número 55, que concede um recurso que é gerado pelos servidores da Uniuv, pelos 141 servidores que hoje lá se encontram, entrega isso ao município, e para que o município reverta esses valores em benefício aos seus munícipes.
acesso percentual, de acordo com a renda, de acordo com a condição financeira de cada família. É esse o sim que nós pedimos aos senhores, é esse voto, essa conquista que será fruto dos senhores, com toda certeza, marcando seus nomes na história de União da Vitória, na história da Uniuv, que ingressou no seu 43º ano de fundação e que vem cada vez mais se abrindo para todo município e toda uma região. Vejam os atendimentos, hoje nós ultrapassamos a marca de 2.100 atendimentos mensais, 2.100 procedimentos realizados na clínica de odontologia, mas muitos ainda dos nossos acadêmicos desistem por não conseguir continuar o curso, por não conseguir pagar a sua mensalidade. Já formamos inúmeros administradores nesses 42 anos. Ao andar na rua, encontramos várias pessoas que hoje atuam na sociedade e que lá, nos bancos acadêmicos da Uniuv, construíram a sua história. Os cursos de engenharia, vejam as obras, visitem a Uniuv, vejam a transformação que ocorre, essa releitura que estamos dando de abertura a toda uma sociedade, inclusive nessa prestação de serviços, como, por exemplo, o escritório modelo de engenharia civil, de arquitetura e urbanismo. Os projetos dentro da Uniuv acabam saindo por essa oportunidade. Os profissionais que lá se formam se colocam bem no mercado e com galhardia, com respeito, com capacidade técnica. E queremos ampliar isso. Por isso, hoje pedimos a todos os senhores o voto favorável desse projeto, para então aguardarmos a sanção por meio de um ato do nosso prefeito municipal, que esperamos também seja positivo nisso, pois o benefício não é meu, não é específico da Uniuv, não é só dos senhores, mas é de toda uma região, todo um crescimento em relação a isso. A Uniuv, hoje, está a 351 posições à frente de qualquer outra instituição na região, segundo o ranking universitário do jornal Folha de São Paulo. Vejam que não estamos uma ou duas, são 351 posições à frente na somatória dos nossos cursos. Qualidade nós temos. Isso é comprovado diariamente. Agora, o que precisamos é de um ato dos senhores, de uma grande conquista dos senhores, para que isso se reverta a toda uma sociedade. Nisso, pedimos o deferimento desse projeto aos senhores. E assim esperamos justificá-lo dessa forma. Já fomos agraciados por um sim em relação ao Cine Teatro Luz, Cine Luz, que passou por reformas em 2002, passando a pertencer ao circuito do velho cinema novo. Toda uma reforma que de 1.700 lugares reduziu para 684 hoje a sua capacidade, mas proporcionou conforto, uma ampliação de palco, houve uma série de melhorias. E ele foi tombado pelo patrimônio histórico-cultural do nosso Estado. Isso causa alguns trâmites que devem ser respeitados. Ao assumirmos, por meio da concessão que foi aqui votado, aprovado pelos senhores, o qual temos imensa gratidão, o Centro Universitário de União da Vitória vai ser para sempre grato por essa atitude dos senhores. Obrigado. Nós iniciamos esse projeto de visitação e avaliação de toda uma estrutura. E nessa avaliação dessa estrutura constatamos uma série de situações. Toda uma questão perigosa em relação ao telhado que precisa passar por essa reforma, que até o termo reforma não pode mais ser empregado. A partir de então, depois de 2 visitas específicas para falar do Cine Luz, com a chefe, com a coordenadora do Patrimônio Histórico-Cultural do nosso Estado, a arquiteta Rosina, ela nos explicou que sempre será tratado como restauração. E que toda e qualquer ação, todo e qualquer ato praticado no Cine Luz, desde o ato de seu tombamento, só pode ser feito mediante autorização do patrimônio histórico. Então, existe todo um trâmite legal, o que nos engessou em relação a tempo e algumas dificuldades quanto a essa operacionalização. Frente a isso, além de um laudo específico dos nossos profissionais de engenharia civil que já tínhamos, pedimos um laudo de outro profissional, não de dentro da Uniuv, mas para que nos pudesse dar um pouco mais de parâmetros. E fomos novamente para uma conversa
como patrimônio histórico. Agora falta o laudo do arquiteto. Fomos providenciar. Resolveram vir e recebemos eles agora no início do segundo semestre para uma visita. Inclusive a própria coordenadora do Patrimônio Histórico e Cultural, chefe dessa coordenação, a arquiteta Rosina, esteve presente. Ela fez questão de vir, porque ela acompanhou todo esse processo. E ela, ao mesmo tempo, teve talvez uma reação que eu e o Lúcio tivemos na primeira vez que entramos lá e ficamos um pouco sem palavras, frente ao que já vimos acontecer naquele espaço e ao atual estado, que é, sim, resultado de um tempo. Afinal de contas, temos um prédio histórico lá. É mais do que uma simples recuperação de uma tesoura. É mais do que uma simples tinta na parede. Essa restauração demandará de sérias intervenções junto a toda a estrutura. O telhado apresenta totalmente tomado por cupins as suas tesouras, então vai precisar de uma outra estrutura metálica para fazer um suporte da cobertura, porém não se pode remover simplesmente as tesouras, por uma questão histórica. Então vai ter que ser feito todo um tratamento em relação a isso, preservar o máximo possível, tirando a carga, as telhas que se pensava em substituir a cobertura por um processo mais moderno, inclusive com manta asfáltica, que permite a redução de 100% de possibilidades de goteiras, reduz a temperatura, reduz ruídos. Não pode. Nós temos que preservar aquelas telhas, olhar uma a uma, e as que não puderem mais ter condições realmente mediante laudo, serem substituídas por telhas de igual modelo. Então, é todo um trabalho mais dificultoso, mas isso avançou muito bem. O que nós tomamos de atitude foi colocar uma equipe maior. Nós triplicamos o tamanho da nossa equipe para trabalhar, mais voluntários, mais profissionais, e eles não mais trabalhavam nos computadores da Uniuv, simplesmente. Hoje eles estão trabalhando dentro do próprio Cineluz, pois havia uma dificuldade também no confronto das plantas, em que, ao trabalhar com uma planta arquivada, ao conferir a medida em loco, não batia. Então, há toda uma reestruturação disso. Frente a isso, o que nós queremos dar de certeza para vocês é que a Uniuv vai, sim, restaurar o Cineluz por completo, com toda certeza. E a nossa prioridade está, sim, na cobertura, para que possa reabrir ele o quanto antes. Nós temos, por meio do objeto assinado em junho de 2016, 240 dias para colocá-lo em funcionamento, prorrogáveis por mais 60. Contrato assinado, isso em 16 de junho de 2016. E nós temos plena certeza que, após todas essas conversas com o pessoal do patrimônio histórico, toda essa condição que eles estão nos oferecendo, toda essa mão que eles estão nos dando, para que aquela estrutura toda volte com galhardia a brindar os nossos munícipes, nós vamos sim colocá-lo em funcionamento. No primeiro passo, essa recuperação para reabri-lo o quanto antes. É esse o primeiro ponto que nós estamos discutindo. Orçamentos estamos fazendo cada vez mais, mas o montante é bem maior do que os objetos de licitações anteriores, bem como todo um descritivo. Valores que aqui até já falávamos. E para isso, temos sim possibilidade orçamentária de fazer e optamos por uma questão de transparência, inclusive, para que após todo o processo tenha sido autorizado pelo Patrimônio Histórico do Estado, nós encaminhamos aqui como uma lei, um projeto de lei específico, para que isso seja uma conta específica. É isso também que queremos, para que possa ser fiscalizado o tempo inteiro. E esperamos contar, inclusive à frente, com pelo menos um dos senhores na comissão para acompanhar a execução das obras, inclusive das contas, para que dê transparência total do processo. Mas temos plena convicção que, com a ajuda que estamos recebendo do Patrimônio Histórico do Estado, nós vamos sim recolocá-lo na sua posição que merece. Então, fiquem tranquilos que o voto de confiança que recebemos vai ser honrado, mas com a responsabilidade de não causar danos para o futuro e nem comprometer ninguém para o futuro. Queremos dar essa tranquilidade aos senhores, que o ato que aqui fizeram
os coloca em posição de respeito, porque todo o tratamento jurídico necessário, seguindo todos os protocolos, está sendo dado, para que se faça exatamente como deve ser feito, como rege a nossa legislação, e atendendo todos os protocolos em relação ao imóvel tombado. Dito isso, eu creio, se mais algum esclarecimento se faça necessário, fico à disposição, então, do senhor presidente e demais vereadores, se assim o desejarem. É o tempo que agradeço por esse espaço, convidando-os sempre para visitarem a Uniuv, para conhecerem o Centro Universitário de União da Vitória, mantido pela Fundação Municipal. Fiquem abertos a esse convite, visitarem a qualquer tempo, e ao mesmo tempo que os senhores quiserem fazer alguma pergunta, eu me coloco à disposição. Obrigado.